Vamos clicar com o botão direito em cima da foto e clicar aqui em bloquear, que daí permite com que a gente desenhe em cima da imagem e não fique arrastando o desenho. Voltamos em curva de 3 pontos, vamos clicar novamente no eixo central, arrastar até a lateral, vamos clicar aqui na lateral e definir o comprimento da saia. Eu clico na lateral direita, seguro o Shift, clico na lateral esquerda e venho em soldar. Aqui eliminamos o recorte do centro. Outra coisa que a gente pode fazer é vir na ferramenta forma e apagar alguns nozinhos que eles ficaram sobrando, ó. Sempre aqui no eixo central. Então a gente vem aqui, deleta. Aqui na saia eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar este da barra e esse aqui do meio e vamos deletar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu me chamo Milton Júnior, eu sou estilista e professor e estou criando uma série de vídeos sobre desenho técnico digital em design de moda. Já te convido para maratonar os conteúdos, curtir e se inscrever aqui no canal. Hoje em especial vamos acompanhar o processo criativo de uma saia evasê. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso projeto. Bom, eu já estou aqui com o meu CorelDRAW aberto, vou começar vindo aqui e abrir um novo documento. Em seguida a gente digita o título, então, saia evasê. Perfeito. As configurações da minha página estão em formato personalizado, porque eu estou deixando no formato A4 e a escala em centímetros. Vou dar um OK, então. Aqui criou um novo documento. Próximo passo é vir em arquivo, selecionar importar. Aqui a gente vai selecionar uma imagem da nossa galeria para usar o croquis de base para a gente projetar os nossos desenhos. Então, vou pegar aqui a base feminina, que eu já tenho pronta. Posso clicar em qualquer lugar da página para arrastar esse objeto. Em seguida, com ele ainda selecionado, eu aperto na tecla P. Aqui eu centralizei a imagem dentro da folha. Bom, se a gente olhar bem de pertinho, como ele é uma imagem pronta, ele fica meio serrilhado o traçado, né? Então a gente vai fazer o tratamento desta imagem. Para isso, então, eu vou puxar uma linha guia aqui no eixo central do corpo. Vamos usar como referência a região da traqueia. Ó, deixar bem no meio do corpo, que daí ele fica bem centralizadinho, desde a cabeça até os pés. Ó, fica bem no eixo central do nosso manequim. Bom, linha guia puxada, agora eu vou selecionar a imagem e vou vir aqui ó, em rastrear bitmap. Clico com o botão esquerdo e em seguida rastreio rápido. Bom, quando pisca a imagem significa que ela já está pronta, né? Ela foi feito todo o tratamento dela. Vamos dar um zoom aqui. Então a gente consegue aproximar bem e ver que o contorno está uma linha mais contínua, né? Bom, toda vez que a gente faz isso na imagem, ela gera uma cópia e geralmente a original ela fica por baixo, ó. Vamos arrastar aqui para a direita. Então a gente tem a imagem original aqui na esquerda e a cópia melhorada aqui na direita. Essa da esquerda a gente pode apagar. Vamos selecionar essa da direita e apertar na tecla P. Então, aqui a gente já tem a imagem pronta para a gente poder começar o nosso projeto. Vamos clicar com o botão direito em cima da foto e clicar aqui em bloquear, que daí permite com que a gente desenhe em cima da imagem e não fique arrastando o desenho. Próximo passo, vamos vir aqui nessa ferramenta do tipo de traçado, né? Vamos selecionar curva de 3 pontos. Então, a gente vai imaginar onde que vai começar o cos dessa saia, né? Vou criar uma linha horizontal aqui na cintura, para a gente definir a altura do cos. Em seguida, a gente clica aqui na lateral, arrasta para definir a altura do nosso cos. E por último, a gente fecha aqui embaixo, né, a borda inferior. Vamos dar uma leve curvadinha, né, para ter o rebaixamento da cintura. Agora sim que a gente tem a borda superior, lateral esquerda e borda inferior, a gente pode vir aqui nessa ferramenta curva fechada para fechar o traçado. Podemos pintar de branco. E agora a gente vem aqui na ferramenta forma e vamos manipular alguns pontos para a gente poder ter um bom efeito aqui. Diminuir um pouquinho a altura do cos. Essa linha a gente pode afastar ela um pouquinho. Essa aqui dá pra gente arrastar um pouquinho para cá. Aqui a gente pode reduzir um pouquinho a altura embaixo. Esse ponto eu vou transformar ele em linha.
Esse ponto eu vou afastar um pouquinho aqui pro lado. Bom, agora a gente vai para o desenvolvimento da saia. Voltamos em curva de 3 pontos. Vamos clicar novamente no eixo central, arrastar até a lateral. Vamos clicar aqui na lateral e definir o comprimento da saia. Ela é levemente curvadinha. Clicamos aqui na lateral e fazemos agora a nossa barra. Posso fazer ela levemente curvadinha. E por último, fechamos esse contorno. Ó. Agora podemos vir aqui na ferramenta Forma. Vamos clicar aqui e fazer alguns pequenos ajustes. Ó. Vou aumentar um pouquinho a largura aqui em cima. Aqui a gente pode puxar esse pontinho um pouquinho mais para o eixo central. Vamos ver como é que tá ali em cima. Ali tá bom. Perfeito, a primeira parte aqui está ok. Bom, vou selecionar tudo que eu fiz aqui até agora. Vou apertar na tecla mais. Venho aqui no eixo central da lateral esquerda. Clico, seguro Ctrl e arrasto para a lateral direita. Aqui a gente duplicou as formas, né? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Em seguida a gente segura o Ctrl, clica e arrasta um pouquinho aqui para a esquerda. Então a gente sobrepôs um lado sobre o outro, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos tirar toda essa emenda aqui desse recorte do eixo central. Para isso, então, a gente seleciona a lateral direita, segura o Shift, clica na lateral esquerda e vem aqui em soldar. Aqui a gente eliminou aquele recorte do eixo central do cos. Vou fazer a mesma coisa com a saia, então. Eu clico na lateral direita, seguro o Shift, clico na lateral esquerda e venho em soldar. Aqui eliminamos o recorte do centro. Outra coisa que a gente pode fazer é vir na ferramenta Forma e apagar alguns nozinhos que eles ficaram sobrando, ó. Sempre aqui no eixo central. Então a gente vem aqui, deleta. Aqui na saia eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar este da barra e esse aqui do meio e vamos deletar. Aqui ele já corrigiu o contorno da nossa barra, né? Que ela estava com um biquinho. Saia pronta, agora a gente vai fazer então o recorte do cos e o transpasse de abotoamento ali da frente. Para isso então eu vou vir aqui na ferramenta de tipo de traçado, vou selecionar a linha de 2 pontos, vou criar um recorte aqui em diagonal. Em seguida eu venho aqui na forma retângulo, bem no eixo central do corpo. Aqui a gente está fazendo as casinhas e os botões da saia. Agora, para desenhar o formato dos botões, a gente vai fazer a casinha primeiro. Vamos vir aqui em curva de 3 pontos. Vamos dar um zoom aqui. Então, a gente vai criar um contorno levemente curvadinho. Aqui. Vou apertar na tecla mais para mim duplicar. Em seguida, eu venho aqui em espelhar verticalmente. Podemos clicar segurando o Ctrl e arrastar para baixo. Agora a gente vai soldar esse objeto para virar uma coisa só. Então, com o de baixo selecionado, seguro o Shift, clico no primeiro e a gente vem aqui em soldar. Próximo passo é vir na forma, vamos selecionar esses 2 nozinhos aqui e vir aqui ó, em unir 2 nós. Mesma coisa eu vou fazer aqui na lateral direita. Ó. Seleciono esses 2 nozinhos e unir 2 nós. Aqui, então, ele passa a ser uma coisa só. Beleza? A gente pode ir na ferramenta de seleção, colocar aqui em espessura mínima. Bom, eu vou vir aqui nessa ferramenta, então, distorção. Em seguida, eu venho nas predefinições e coloco em carimbo. Agora, aqui na altura, eu coloco 30 e na largura, eu coloco 40. Aqui ele vai dar um zigue-zague, então, que é para imitar a costura ali da casinha de botão. Aqui a gente pode aumentar, então, o tamanho dela, né? Para ficar um zigue-zague mais fechado e dar este efeito que a gente precisa. Quanto mais delicadinho, melhor, né? Que daí a gente consegue dar um zoom ali e fica bem o efeito da casinha de botão. Tá, acho que nessa largura tá bom. A gente pode diminuir um pouquinho a altura dele, né? E a largura também. Posicionar um aqui. Agora, então, a gente vai vir aqui na ferramenta da elipse. Vamos segurar o Ctrl, clicar e arrastar. Aqui a gente consegue fazer um círculo perfeito.
Bom, esse tipo de botão aqui para essa saia, eu vou querer estilo um botão de pressão, né? A gente pode diminuir um pouquinho a altura, né, também. Clicar e arrastar aqui pro lado, que daí ele faz como se estivesse abotoada mesmo, né? Bom, casinha e botão pronto, vou selecionar os dois. Venho aqui em agrupar, aperto na tecla mais, clico e arrasto para baixo, que é para mim definir aonde que vai ser o abotoamento aqui desse transpasse do cos. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui na saia. No cos, os botões eles vão ficar as casinhas vão ficar na horizontal. Aqui para a saia, para fechamento e abertura dela, eu vou usar o abotoamento então na vertical. Bom, vou selecionar a casinha e o botão, apertar na tecla mais, e aqui eu vou colocar num ângulo de 270 graus, que daí eu deixo o abotoamento para cima. Vamos clicar, arrastar aqui para o eixo central da saia. Vou desagrupar aqui novamente, porque eu quero deixar esse botão mais centralizado dentro da casinha. Então, seguro o Ctrl, clico e arrasto mais para o meio. Que ele vai dar um efeito melhor. Acredito que assim fique bom. Vou selecionar esses dois novamente, então eu dou um zoom, clico no primeiro, seguro o Shift, clico na casinha. Vamos agrupar agora. Apertamos na tecla mais, clico, seguro o Ctrl e arrasto para baixo. Em seguida, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apertando Ctrl D, a gente vai estar espalhando os objetos pelo comprimento da saia. Aqui nessa medida eu acredito que esteja bom. Eu acho que só vou descer um pouquinho mais aqui essas casinhas, ó. Então selecionei todas elas, vamos descer um pouquinho mais aqui. Acredito que agora ficou legal. Bom, nossa frente está toda pronta, a gente vai selecionar tudo, vamos apertar na tecla mais, clicar, segura o Ctrl e arrasta para o lado. Aqui a gente duplicou ela, né? O que nós podemos fazer também? Agora a gente vai para o desenvolvimento das costas. Então, para isso eu vou excluir essas casinhas, botões e também esse recorte ali de transpasse, né, de abotoamento. Aqui na parte do eixo central eu posso excluir tanto a margem de abotoamento quanto os botões. Outra alteração que a gente pode fazer é ali na cintura deixar o cos mais reto. Então a gente vem na ferramenta forma, clica aqui no cos, eu vou selecionar todos esses nozinhos aqui na verdade deles e venho aqui em converter em linha. Então todos esses nozinhos aqui acabaram ficando em linha reta. Aqui qualquer coisa a gente dá um duplo clique, a gente já consegue acertar. Aqui na saia, vou clicar nesse nozinho aqui e transformar em linha também. Então aqui a gente conseguiu já deixar um recorte mais reto, né? Vamos também fazer o seguinte aqui, ó. A barra, eu quero fazer ela um pouquinho mais comprida aqui à frente. Vou criar um nozinho bem no eixo central, segurar o Ctrl e arrastar um pouco para baixo. Perfeito. Podemos fazer linhas de movimento também aqui nessa saia. Para isso eu venho na curva de 3 pontos, tanto na frente quanto nas costas, tá? Então seleciono aqui, venho aqui e cria umas linhas levemente curvadinhas. Qualquer coisa a gente pode vir aqui na forma e manipular esses contornos, né? Para deixar ele o mais curvadinho possível, com efeito de dobrinha de tecido mesmo, né? E esse mesmo efeito a gente vai usar ele para as costas, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou selecionar o primeiro, seguro o Shift, clico aqui nesse da lateral esquerda, nesse aqui também do meio e nesse da lateral direita. Agora a gente vem aqui, ó, na espessura do contorno, a gente vai colocar em espessura mínima, vamos vir em efeitos, mídia artística e a gente vai alterar o tipo do formato do traço, que é para dar o efeito mesmo de movimento de tecido, tá? Então vamos vir aqui e escolher um tipo de contorno. Vou tentar esse daqui. Olha, eu acredito que deu um efeito bem legal, ó. Eu já gostei desse, logo de cara. Vamos fechar aqui. Colocar pintando de cinza, né? Que é só para dar o efeito das dobrinhas do tecido.
Vamos selecionar eles todos novamente, né? Apertando no Shift e clicando em cima de cada um. Vamos apertar no mais, clicar e arrastar para o lado. Qualquer coisa a gente pode vir em espelhar horizontalmente. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Aí, que é só para dar o efeito das dobrinhas do tecido mesmo. Bom, depois que já está pronta então as medidas artísticas, né, frente e costa, agora a gente pode selecionar o cos das costas, segura o Shift, clica na saia, a gente aperta em mais, que é para duplicar essa forma, vem aqui e pinta de cinza, vamos agrupar. Aqui a gente vai selecionar todo esse lado da frente, vamos agrupar. Nessa saia que eu criei por último, seguro o Ctrl e arrasto aqui para trás das costas, ó, até casar recorte com recorte. Qualquer coisa vocês vêm aqui e confiram, né, ver se está tudo bem certinho, para deixar uma camada sobre a outra, né. Aí, casou perfeitamente. Que daí ele fica à sombra do cos das costas aqui na frente, né? E ele já dá um efeito bem melhor. Bom, podemos desbloquear o objeto. A gente vai deletar o croquis. Esta linha guia a gente pode deletar também. Vamos selecionar os dois aqui, agrupar, apertar na tecla P. Agora a gente vai identificar o que é frente e o que é costas. Agora a gente vem aqui na caixa de texto, vamos clicar ali. Em seguida a gente clica e arrasta para definir a largura. A medida da fonte eu vou deixar sempre em 24, porque fica uma proporção boa. E agora a gente vem aqui e digita o que é o que. Vamos vir na ferramenta de seleção, apertar na tecla mais para mim copiar essa medida. Seguro o Ctrl, clico e arrasto para o lado. Aqui no atalho F8, eu edito a caixinha de texto. Vamos colocar costas. Perfeito. Agora a gente pode diminuir um pouquinho a largura para ficar numa proporção boa. A caixinha de texto tem que dar bem na medida do próprio texto, tá? É bem importante. Porque daí a gente vai centralizar esse com esse, ó. Eu vou selecionar todo esse lado da saia, vamos em agrupar e vamos selecionar todo o lado da frente e vamos agrupar, que daí fica bem melhor para a gente trabalhar agora. Então, selecionei a caixa de texto, seguro o Shift, clico na saia, aperto na tecla C. Novamente, aperto na caixa de texto, seguro o Shift, clico na saia e em seguida tecla C. Aqui eu centralizei então a caixa de texto com o desenho. Vou selecionar os dois, vamos agrupar. Agora a gente pode aumentar um pouquinho a altura também se quiser, né? Não tem problema. Apertamos na tecla P. Aqui a gente centralizou todo o desenho na página. Bom, então finalizamos o nosso projeto. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Espero ter ajudado da melhor forma possível e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!